Olá, meu nome é Matheus e eu sou historiador aqui no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Eu sou responsável pelo museu e hoje eu vim mostrar um pouquinho deles para vocês. Vamos lá? O museu do Instituto ele foi inaugurado em 1938, quando a sede do Instituto foi doada. E o museu, nesse primeiro momento, ele foi erguido, foi usado a partir de doação dos próprios sócios. Então, as primeiras peças e artefatos são doações de nossos próprios sócios para o museu. Apesar da quantidade enorme de doações, o museu ele não estava organizado de uma maneira linear, no sentido em que as peças estavam dispostas muito mais por temáticas do que buscando uma correspondência histórica entre elas. Então, muitas vezes, quando se chegava no museu, a gente encontrava uma ala sobre política, uma aula sobre religião, por exemplo. E apesar de ser um modo de organizar o museu, pensamos fazer um trabalho diferente. Buscamos então, a partir de 2020, mudar essa linearidade e colocar as peças, colocar os artefatos, de maneira em que construísse uma narrativa histórica, que facilitasse o entendimento para o visitante. Então ele poderia circular pelo museu, compreendendo a passagem do tempo a partir dos artefatos. A gente baseou esse modelo de organização museológica pensando em dois pilares: a didática e a autonomia do visitante. A didática vai corresponder justamente a você compreender o processo histórico a partir dos artefatos, começando desde o início da colonização, os portugueses chegando aqui com o Marco de Touros, passando por outras fases da nossa história do Rio Grande do Norte. E a autonomia está no catálogo retornável, que começou a ser produzido no ano de 2020, que vai dar maior autonomia para o visitante poder circular sem a ajuda do guia. Então ele vai poder entender a disposição das peças, entender do que se trata o museu, entender os artefatos, sem necessariamente precisar de um guia. Claro que isso não vai excluir o trabalho de guiamento, não vai excluir a visita guiada, que vai contribuir muito, aprofundando o material que vai estar dentro do catálogo. Com isso, o que fizemos? A gente organizou o museu para tornar ele funcional e não apenas como um modo ilustrativo, que o visitante possa sair do museu compreendendo muito mais sobre a história do Rio Grande do Norte e de forma que ele consiga compreender os processos históricos ocorridos ao longo do tempo. Em 2019, o IBRAM, do Brasileiro de Museus, ele oficializou, deu seu selo para o Museu do Instituto Histórico. Então, atualmente, somos caracterizados como, de fato, um museu dentro do catálogo de museus que existem no Brasil. Junto a isso, esse selo dá a importância do museu como uma instituição de preservação da cultura e memória do nosso Estado, sendo o Instituto a instituição mais antiga desse tipo no Rio Grande do Norte. Um dos desafios do Museu do Instituto Histórico discerne sobre a acessibilidade. Ou seja, o museu, como ele está sediado em um prédio histórico, não pode passar por certas reformas que auxiliariam outras pessoas com limitações físicas de poder acessá-lo, como uma escada rolante ou então um corrimão. Visto isso, cabe a nós, agora para o futuro, pensar que estratégias poderemos usar para poder criar um novo modelo de museu que dê acessibilidade e a possibilidade de visitação para essas pessoas. Uma dessas possibilidades é o tour virtual, uma vez que estamos inseridos num modelo de sociedade que busca cada vez mais esse acesso através da informática, através desse mundo virtual. O tour virtual seria, portanto, uma dessas possibilidades para superar esse problema, uma vez que não podemos fazer reformas estruturais dentro do prédio em que hoje somos sediados. Um dos desafios também para o futuro do Museu do Instituto Histórico é a ampliação do nosso acervo. E como isso pode ocorrer? A partir da descoberta de novos artefatos no nosso arquivo.
ou seja, peças que foram doadas por sócios há muito tempo atrás e que até hoje não conseguimos catalogar de maneira adequada. Uma vez feito isso, poderemos inserir esses novos artefatos dentro da narrativa histórica do museu e assim ampliar ainda mais a nossa construção histórica com a nova visita. Um outro desafio também que o museu enfrenta atualmente é poder reabrir seguindo todos os protocolos para tornar uma visita segura e que não dissemine a contaminação entre os visitantes e também as pessoas que trabalham diretamente com o museu. O museu ainda oferece, além da exposição permanente que vai construir essa linha histórica, a possibilidade de gerar exposições temporárias com temáticas relativas ao Rio Grande do Norte ou a história geral, como por exemplo essas numismáticas com medalhas e moedas de diferentes tempos históricos, recorrentes tanto de doações de sócios como também de aquisição em leilões. Bom, por hoje é só isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aguardo todos aqui na reabertura do museu, quando isso for possível. Então, até mais!